Saudações a todos os metafísicos, Shalom, que a paz eterna esteja sobre vocês. Bom, meus irmãos, essa live, pessoal, ela é especial para falar de várias coisas, daquilo que eu mais gosto e que eu entendo que é a nossa missão, que é falar sobre as coisas de Deus, sobre o sacrifício que Cristo ele fez por nós, mas ela também tem como intuito agradecer a todas as pessoas que se uniram em oração, que se moveram em um ato de amor muito lindo que eu vivenciei nesta semana, agora que passou. E os irmãos que acompanham o canal e que talvez acompanham na aba comunidade, no Telegram, sabem de que tem ocorrido várias coisas, inclusive com muitas pessoas, mas com a minha vida neste ano, inclusive. Aliás, desde o ano passado, né? Eu tive várias experiências, Deus ele vai mostrando para nós as coisas no dia a dia, a gente vai aprendendo muita coisa, Deus vai moldando a sua vida, tanto com a questão do meu canal antigo, a separação, que a gente tem que confiar sempre em Deus e jamais no homem, no ser humano, mas da mesma maneira a gente tem que compreender que Deus ele usa também pessoas, que mesmo que o ser humano ele possa dar lado para o mal, venha se corromper, a gente sabe que Deus ele vai estar usando o quê? As pessoas, ou seja, como canais também de bênção. E nessa semana eu vivenciei muito o amor, o carinho, que eu observava, mas não imaginava que era tanto aquilo que Deus ele fez pela minha vida. Para os que não sabem, eu tive algo foi muito triste, ocorreu comigo, que eu fui roubado na saída de um banco, onde a gente acaba sendo enganado, num engodo de pessoas que já estavam tudo combinado, né? De um senhor que se fazia passar por uma pessoa que levava o dinheiro de seu patrão ao banco, e ele ali pedindo ajuda, né? E já combinado com outras pessoas, a gente vai tentar acudir, vai tentar ajudar. E ocorreu que, não quero entrar em detalhes, mas foi levado o meu celular, meus documentos, porque eu tinha me dirigido ao banco para fazer a retirada do meu FGTS. Então tudo estava na carteira, junto com outros documentos, até carteira de trabalho, etc. E acabei sendo roubado. Graças ao Eterno, minha moto não foi levada. Mas a questão é que você fica desolado, triste, fica em choque, né? Você pensa, passam várias coisas na sua cabeça, né? Você fica até assim decepcionado com o ser humano, triste porque você vai ajudar alguém. Começa até a falar de Deus, eu comecei a falar de Deus para a pessoa e sabia que Deus tinha um propósito naquilo, só que eu não imaginei a reviravolta que queria ocorrer, né? E por isso que eu quero contar sobre algo que eu entendo como um milagre na minha vida. E dentro disso eu fiquei sem documentos, sem dinheiro, sem saber nem por onde começar, porque nessa época de pandemia fica muito difícil você tentar tirar documentos, etc. E o que eu pensei, inclusive, pelo meu celular também ter sido roubado e estar vinculado ao canal, ao Telegram e coisas do tipo, que a pessoa poderia até adentrar lá e pedir dinheiro ou fazer algum tipo de contato com as pessoas, e fiquei preocupado. Então, como eu ainda tinha o programa do Telegram vinculado ao computador, eu consegui adentrar e avisar as pessoas, e assim que eu consegui ter contato. Ocorre que Deus ele foi misericordioso com a minha vida, e no dia seguinte eu consegui recuperar os documentos de uma maneira que eu vejo como um mover de Deus, um milagre, que foi um caminhão, acabou o diesel dele, e ele, em plena rodovia, próximo à cidade, mas em plena rodovia ele parou ali, porque estava sem diesel, e nisso, pessoas que trabalham aqui na cidade onde eu moro, cidade de São Carlos, interior de São Paulo, que entregam mármore, peças de mármore, pararam para acudir essa pessoa, e o moço que estava do lado do patrão dele, que dirigia, ele ao descer, quando esse caminhão parou, ele pisou em cima da sacola onde estavam minha carteira de trabalho
e avistou no acostamento e no mato meus documentos. E ele recolheu um por um. Eu entendo que Deus ele fez um mover muito lindo nisso, porque essa pessoa pegou esses documentos e a esposa dele postou no Facebook, que um site que se chama Feira do Rolo, e aí foi quando uma pessoa que é prima de alguém que trabalha com a minha noiva avistou lá, reconheceu meu nome e então eu consegui ser contatado. Um pouco tarde, porque como eu estava sem celular e no dia seguinte tentei fazer minhas correrias para tentar recuperar documentos, né? Então, mas quando eu fiquei sabendo foi uma coisa muito tremenda, né? Inclusive aí essa pessoa entrou em contato comigo e para que eu fosse buscar esses documentos na casa dela e até ela me disse: "Olha, amigo, você teve muita sorte, né?" E balançava os documentos e falava assim: "Isso aqui é sorte, rapaz." E eu muito feliz assim e grato a Deus e emocionado, falei: "Não, não é sorte, cara." E ele tinha até me dito: "Você crê em sorte?" Eu falei: "Não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus." E dei um abraço nele. E após isso, sem eu saber, as pessoas começaram a se reunir e o mais importante eram esses documentos, porque dinheiro, essas coisas a gente trabalha, a gente recupera. A gente fica muito triste, né? Porque perde aquilo, mas Deus ele vai reconfortando, ele vai consolando o teu coração, porque eu sei que as pessoas elas se uniram em oração. E as orações, eu até não ainda respondi todas as pessoas, mas eu vi na aba comunidade que muitas pessoas se manifestaram, que queriam ajudar, que queriam de alguma maneira fazer algum tipo de ato em prol disso. E, e ocorre que as pessoas se uniram numa espécie de arrecadação, que sinceramente, dentro da minha visão, até pensei, não posso aceitar algo do tipo, porque trazendo trabalho para as pessoas, dificuldade, às vezes as pessoas querem ali se unir, mas talvez outras pessoas que possam olhar de fora podem até pensar mal e tal, mas assim como vieram para mim e me disseram: "Samuel, compreenda que às vezes há situações que Deus ele quer te abençoar de uma maneira, caminhos que nós não imaginamos, nós não entendemos as coisas que Deus ele tem para nós, muitas das vezes, e que eu tinha que ser grato e aceitar e entender aquilo que Deus estava colocando como um presente para mim." E eu orei, pedi paz a Deus e foi muito lindo, fiquei muito emocionado, principalmente não só por uma questão de material, que Deus ele abençoou, que a gente, coisa que você nem imagina, né? Ele dá duas, três vezes mais pra gente e a gente nunca esperava algo do tipo. Mas o mais importante é a oração, a união, essa força que as pessoas elas dão a nós. Que a gente que está aqui do outro lado, por exemplo, como um canal de mensagem, de informação para as pessoas, nunca imagina o quanto esse amor ele é vivo, ele é verdadeiro. Foi compartilhado alguns áudios, algumas coisas assim comigo brevemente. Eu não vi todas as pessoas, até porque eu fiquei sabendo sobre isso depois, mas eu me senti muito feliz. Foi uma honra muito linda. Deus ele me deu um privilégio de ter pessoas como vocês. Inclusive, eu preciso fazer sim um agradecimento muito especial a alguns irmãos, aqueles que tiveram um tipo de iniciativa. Em especial, meus irmãos, para quem talvez não conhece, mas há uma irmã chamada Irmã Zilda. Ela sempre esteve aqui no canal, nos canais, no geral. Uma irmãzinha muito de um coração gigantesco. A gente fala irmãzinha com carinho. Amadinha, porque ela tem mania de chamar as pessoas de amadinho, de amadinha. E ela... Me perdoe, irmãos, porque a gente fica assim, tocado, e quando eu lembro o tipo de carinho, e eu não tenho assim palavras para agradecer o que ela fez pela minha vida e como ela juntou pessoas ali
Mas, Hilda, muito obrigado por tudo que você fez pela minha vida, irmã. A, a irmã Tatá, também uma irmã que acompanha o canal desde muito antes, desde o meu antigo projeto, e uma irmã muito abençoada que esteve ali junto nessa união de carinho que, para mim, o que foi mais importante foi esse amor demonstrado que eu nunca tinha sentido tanto amor, eu nunca me senti tão amado por tantas pessoas que nós não sabemos, não observamos, a gente não se dá conta, né? E foi tão maravilhoso. Toda vez que eu lembro disso, isso mexe com a gente, deixa a gente tocado. A minha prima, a Kay, você, você é uma bênção. E a outros irmãos, ao Tiago, e mencionar nomes aqui, a gente pode esquecer e eu peço perdão para todos, tá? Se eu esqueço nomes. Agradecer especialmente, sim, ao canal também do Gustavo, que eu vi que depois fez uma chamada para as pessoas que ajudassem. Ao Márcio, do canal Além da Nuvem. Agradeço muito a vocês, meus irmãos. As coisas, elas são assim. Muitas das vezes de quem nós esperamos, uma mão estendida, às vezes aquela mão ela nem vem, mas vem outras milhares, milhares, milhares. E isso a gente fica muito feliz. Isso é o que importa, sabe? E o que eu quero ressaltar para vocês, meus irmãos, é que as palavras, elas têm poder. Ler um verso aqui para vocês. Salmos 19, versículo 14 diz o seguinte: que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Por que eu estou dizendo isso? Na semana que ocorreu essa questão do roubo, bom, as semanas anteriores minha mãe teve problemas de saúde, teve um infarto, e com as certas dificuldades da vida, também fui despedido do trabalho, pois pelas questões de pandemia. E aí, na tentativa de retirar o fundo de garantia, parte do valor ficou totalmente preso, eu não conseguia tirar, porque a empresa ela fez uma mudança de razão social, de CNPJ, no meio do caminho. O que parece, eles decretaram falência. Então, tinha que haver alguns procedimentos e cada coisa que eu ia fazer eu pensava assim, poxa, que dificuldade, né? A gente acaba olhando para as dificuldades e olhando como se fossem montes grandes, né? E você fala que tudo que você vai fazer é uma grande dificuldade. Por quê, né? Mas a gente não deve pensar assim. E numa dessas conversas com um grande amigo que eu tenho hoje, eu dou graças a Deus pela vida dele. Um abraço para ele, que é o irmão Edinardo, do canal Cosmologia Bíblica. Eu brinquei com ele, mas brinquei com um tom, como um desabafo, e disse: olha, não há nada que não possa ficar pior, não há nada que venha ficar mais difícil. Parece que é sempre assim, né? A gente reclama, a gente fica, né? A gente peca nisso. E as nossas palavras, ela têm poder. Então, elas têm poder e foi o que ocorreu, né? A situação ficou mais difícil, mas Deus, ele tem a misericórdia dele, ele move, ele transforma tudo isso, ele faz uma reviravolta incrível que você nunca imaginaria. E ele teve misericórdia da minha vida, consegui recuperar os documentos, não aconteceu nada comigo de grave em relação à minha vida, à minha saúde, e ainda até mesmo na demonstração de amor das pessoas, que eu entendi que deveria aceitar aquilo, eu fiquei assim, até muito admirado com o amor e a forma que Deus ele reverte todas as coisas em bênção. E isso tem a ver, pessoal, com a oração, porque as pessoas que leem as escrituras e sabem
sobre a oração, a gente sabe que ela tem poder, mas muitos perguntam se Deus ele conhece nossa mente. Inclusive está relatado na palavra dele que antes que palavras venham na nossa mente, antes que isso venha a chegar na nossa boca, ele já sabe. Então por que ele exige que nós oremos? Qual o segredo da oração? O segredo da oração, pessoal, ele está em algo que tem a ver com a essência divina da criação e do que somos, pois a nossa identidade ela foi roubada. Cristo, quando ele está com os fariseus, eu não separei aqui a passagem, mas eles o acusam de blasfêmia, porque ele dizia ser filho de Deus, ter autoridade de Deus. Inclusive a expressão filho de, no hebraico, e aí você une com algum tipo de palavra como sabedoria, luz, Deus. Você está dizendo assim, quando sou filho da sabedoria, sou sábio. Filho da luz, sou iluminado. Filho de Deus seria dizer sou divino, sou Deus. Então, quando Cristo ele atribui para si ser filho de Deus, ele está reconhecendo que ele é Deus. Não o Pai, tá, pessoal? Ele não é o Pai, mas ele é divino. Filho de Deus é Deus. Um filho de peixe é peixe. Eu sempre explico para as pessoas isso. E existe um conceito que, por incrível que pareça, o monoteísmo, ele é um conceito equivocado. Em que sentido? No monoteísmo, eles dizem que o título de divindade ele é exclusivo de um só ser. E isso não é uma verdade, porque estaria em contradição com a própria Escritura e com o que o Mestre ensinou. Então ele foi claro com os doutores da lei e disse, olha, a Escritura não pode ser anulada, está escrito que vós sois deuses. Ou seja, estava falando uma passagem do Salmo 82, onde diz que todos vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Mas, como homens, morrereis. Ou seja, estava falando que até mesmo nós, que somos homens e morremos, temos a nossa essência divina, nossa filiação divina que nos liga a Ele, e que em realidade fomos destituídos e perdemos. Mas por que eu estou dizendo isso, pessoal? Um dos grandes atributos e poderes do Eterno é o criar, a criação. E nós, como filhos, como seres pequenos, como pequenos fractais de Deus, do divino, nós também somos capazes de criar e moldar a nossa realidade, que Ele fez. As nossas palavras, elas têm poder para criar e moldar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então, quando Ele pede que as pessoas orem, que as pessoas falem, que as pessoas emitam o quê? Uma frequência, uma vibração, e que isso gere energia, Ele está falando para a gente fazer um pouco do procedimento, que é o que Ele sempre fez. Porque isso já faz parte da nossa natureza. Somos pequenos co-criadores do nosso dia a dia. E Ele está nos ensinando a isso. Não é à toa que Ele te pede oração. É interessante que se você busca estudar isso no viés religioso que as pessoas te dão, eles falam que você deve exercitar a fé ou algo do tipo, mas eles não te explicam também o porquê real disso. E esse é o porquê. Porque nós, com Ele, criamos realidades. Você molda a tua realidade e você pode mudar a realidade do teu próximo também. Por isso que é a intercessão. Inclusive a palavra intercessão ela tem a ver com colocar-se no lugar de. Ou seja, você tira alguém e se coloca no lugar de alguém quando você ora por essa pessoa. E eu senti isso das pessoas, o quanto elas oraram pela minha vida, oram por esse canal, há intercessores, há pessoas que entendem isso como um ministério, porque ele é um ministério. Eu mesmo não faço isso por um hobby, não faço isso por trabalho, porque as coisas de Deus elas não podem ser relacionadas com trabalho, com ficar ganhando e retirando dinheiro disso. Quando as pessoas até ajudam alguém é algo diferente, é uma disposição diferente. E se Deus ele coloca e dá paz no teu coração de aceitar é uma coisa diferente. Mas colocar preços ou condicionar uma mensagem que é dos céus, independentemente de que âmbito ela tome, e colocar preços, isso é um pecado.
Cristo jamais ele fez isso. E ele apregoava nas praças, nas praias, nos montes, nos pátios de templo, porque ele nem adentrava no mais profundo desses templos, né, feitos por mãos humanas. Também apregoava em casas, nas ruas, e ele nunca colocou uma condição financeira ou algo do tipo, ou algum outro tipo de preço que as pessoas tivessem que ficar pagando para poder receber essa mensagem. Mas isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem que a oração, ela é necessária para que nós aprendamos a estar conectados com Deus, vibrando na frequência e vibração igual ao do Pai, para que nós possamos moldar a nossa realidade para o bem, claro, e do nosso próximo. Esse é o sentido da oração, porque as nossas palavras têm poder. Vou ler alguns versos aqui, que são muito importantes. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. Em João 14, do verso 13 ao 14 diz: e tudo, quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Até detalhando um pouco aqui, pessoal, quando a Escritura fala em meu nome, significa sobre mim, sobre a reputação, sobre o meu ser, sobre aquele que eu sou. Aqui não se refere, tá, a uma questão idiomática, como andam apregoando há alguns anos por aí, na internet principalmente, essa síndrome de tentar falar, por exemplo, o palhebraico, o hebraico, e aí as pessoas não percebem, mas elas acabam se dividindo e surgem o quê? Umas 20, 30 versões de nomes em paleo-hebraico, de pessoas que não estiveram naquele tempo, não nasceram naquele tempo, nasceram para agora. Deus sempre operou na vida delas através do nome de Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, ou Jesus, Jesus, seja lá qual a pronunciação, mas o importante é a quem sua mente, que é frequência, e vibra, e gera energia, está conectada. O Pai já sabe. Ele não precisa fazer com que você, de repente, comece a falar o enoquiano, uma língua antiga. Tá? Isso é uma base, tá, pessoal? Se vocês sentem de resgatar algo do tipo, ok, estudem, busquem, mas não exijam isso das pessoas, porque o Pai ele não exige isso de você. Né? Então é isso que significa aquilo que pedirem em meu nome eu farei. Tá? Hebreus 4, verso 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para falar assim, sobre o meu testemunho pessoal, unindo a essa questão da oração e da palavra. Eu até ia colocar no título do vídeo o poder da oração. E por que eu ainda nem coloquei isso? Porque eu já percebi que as pessoas elas oram pouco e que alguns títulos chamam muito pouco a atenção das pessoas. É um pouco triste isso, né? Muitas das vezes, se nós colocamos algum título sensacionalista, como O Mundo Acabará Amanhã de Manhã, 3 Dias de Escuridão, a inversão magnética ocorrerá hoje às 6 da tarde, e há coisas que as pessoas elas estão, sabe, buscando, mas as revelações elas vêm com a intimidade de Deus, do Senhor é para aqueles que o temem. É com a oração, porque com a oração, quando você começa a falar com o Pai, é uma coisa, aquilo abre portais. É um portal pessoal, você e Ele, que se conectam. Isso é tanto científico como qualquer âmbito que você imagine, porque o espiritual ele é assim. Então essa intimidade, ela é única. Deus ele revela para você. É quando Ele te consola, é quando Ele te fortalece. Hoje, pela manhã, eu estava
muito triste por algumas coisas, experiências já antigas, que às vezes eu pego e penso, poxa, será que eu não aprendi? Por que às vezes eu insisto? Mas Deus ele vai consolando, vai te dando sabedoria, e às vezes a gente é um pouco mais duro para aprender algum tipo de situação, mas aquilo fica como uma grande lição. Então a gente sabe como a gente deve fazer, com quem a gente deve andar, como deve proceder, ou vai aprendendo como proceder de uma maneira melhor, mais sábia. Perdoar é uma coisa, isso não significa que você deve reatar laços tão profundos se você já viu que antigamente aquilo não é como deveria ser, que atitudes já mostraram que não é como deveria ser. Então a gente aprende isso. O que é frequência, pessoal? A palavra. Que eu quero falar um pouco sobre o Gênesis. Gênesis 1, verso 3. Depois vocês vão lembrar desse verso. Que é o famoso "E disse Deus", né? Haja luz e houve luz. Bom, a frequência é uma onda. A frequência de uma onda, ela seria o quê? A frequência de uma vibração de uma fonte que a produziu. A fonte macro disso é Deus. E isso é o que produz aquilo que a gente chama de matéria. Inclusive, mesmo no mundo espiritual, há matéria, tá bom? Só que uma matéria de uma outra densidade, de um outro tipo de frequência, que aí nós aqui, neste mundo denso, chamamos de imaterial. Inclusive, a matéria e a energia, elas se diferenciam apenas o quê? No modo de vibração. Ou seja, a frequência vibratória, ela é medida pelo número de vibrações por segundo. Então, a diferença entre matéria e energia é apenas o quê? Tempo. A questão de tempo. Por exemplo, a madeira, ela tem um tipo de vibração diferente da pedra. E isso se dá a diferença de vibração que as compõe. Então, se a gente pudesse, por exemplo, interferir nas frequências vibratórias de cada coisa, nós poderíamos, por exemplo, transformar pedra em madeira ou vice-versa. Inclusive é o que ocorreu no mundo antediluviano, né, com a petrificação por meio do plasma, pelas leis magníficas que Deus ele tem. E ele age por essas leis. Por isso que eu sempre falo, Bíblia é ciência, é genética, é uma ciência. E quando a gente conhece isso de Deus, a gente se aproxima muito mais dele, né? Inclusive Jesus, no corpo ressurreto dele, ele possui um outro tipo de matéria. Ele possui um outro tipo de matéria corporal que ele controla essas vibrações e por isso que ele atravessa paredes. Por isso que anjos, na nossa frequência aqui, eles atravessam paredes. Mas para acessar outras dimensões, existem leis, inclusive, dos quais eles estão submetidos e sim, usam de veículos ou outras coisas. Mas isso seria uma conversa para outra questão. E sobre essa coisa de fé, de mente, de pensamento, de frequência, de vibração, a gente molda a nossa realidade, como eu estava dizendo. Então, em Marcos 11, verso 23, diz o seguinte, olha que interessante. Observou-lhes Jesus, tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. O interessante é que aqui ele está dando toda a lógica do que era o mundo antigo, o mundo antediluviano, até mesmo como monumentos, e o nascimento nosso, entre outras coisas, eles são feitos, tá? Em que onda mecânica se move por questão, depois se transforma em onda elétrica, mas os monumentos, por exemplo, eles foram construídos através de tecnologias de som, muitos deles, tá? Ou eles tinham o princípio de se transformarem como em grandes alto-falantes naturais. E aqui também vai um pouquinho daquela questão do mundo antediluviano, quando eles conseguiam fazer com que corpos gigantes flutuassem, né? E aqui Cristo está falando de vibrar,
de ter fé, de moldar isso junto com o Pai. Por isso que ele disse, se você conseguir vibrar dessa maneira, aquilo que a tua mente for capaz de pensar, ela vai moldar a tua realidade, você vai conseguir transportar um monte para outro lugar. Que isso soa como filme, como ficção científica. Para nós que temos a fé tão pequena que nós não conseguimos fazer isso de uma maneira fácil. Praticamente eu diria que é impossível hoje alguém fazer isso. Mas ele entende que é capaz disso. Ele não deu apenas uma figura, uma metáfora. Porque é assim que foram feitas as realidades. Deus ele moldou assim. Então ele sabe que nós também temos a capacidade. Mas como somos de pequena fé, e aqui já está falando um pouco até desse mundo antigo, né? E a gente está até falando de vibração, de espaço, tempo e matéria. Antes de falar sobre o segredo do Gênesis, vamos falar um pouquinho, brevemente, espaço, tempo e matéria, que eles compõem nosso ambiente. Não pode haver matéria se não houver o espaço. E não pode haver espaço se não houver tempo. E na verdade não pode haver tempo, espaço e matéria independentes, tá? Porque eles desempenham suas funções e eles precisam existir simultaneamente. Toda essa realidade que Deus, Yah, ele revela, inclusive na Bíblia. Na Bíblia, ela é uma espécie de caderno, de código, que ele sintetiza passado, presente e futuro. Tá? O que ele revela lá não é afetado pelo tempo, espaço ou matéria. É algo que vai além. Porque ele que executou essa simulação de fora para nós. Olha que profundo. Ou de dentro para nós. Por isso que na Escritura ela fala assim no Gênesis 1:1. No princípio, ou seja, começo, a gente está falando de tempo. Deus, que é o grande programador, criou os céus, ou seja, espaço, e a terra, que é uma matéria mais densa. E esse espaço temporal e matéria, eles compõem esse presente constante que a gente vive. E para a gente entender isso, é quando a gente começa a entender os fractais desses mundos, do que está o segredo do Gênesis 1:1, com o tempo. Inclusive ele é subdividido, como eu já disse, em passado, presente e futuro. Até mesmo a denominação em hebraico, que a gente chama de nome do Criador, ela já tem esses 3 tempos, que é em primeira pessoa. Aleph, Re, Yod, Re. Lá está intrinsecamente o eu fui, eu sou e serei. E é interessante que, falando de uma maneira um pouco mais científica, como eu coloquei no tema da live, Tesla, ele recebeu uma informação que ele tinha esse conhecimento, do qual ele chama de padrão 369. Alguns entendem que ele descobriu, mas eu entendo que ele recebeu essa informação. Ele não descobriu do nada, assim, ó, veio na minha mente o padrão 369. Deus ele dá insights para nós. As coisas que, por exemplo, eu passo para vocês em vídeos, ou eu faço uma leitura, ou eu recebo essa informação de alguém, ou, no mínimo, ela vem do Pai. Quando você tem um grande conhecimento, tem alguma intimidade, ele te dá aquilo e você consegue discernir tudo. Então, por exemplo, em 1942, o Tesla, ele deu aquela famosa declaração que, inclusive, a gente que estuda a Terra plana, o universo elétrico, magnético, a gente fala muito, né? Que se você quisesse descobrir os segredos do universo, você precisaria pensar em termos de energia, frequência e vibração, né? Essas são coisas que ligam o físico e aquilo que a gente chama de não físico, tá? Mas é um termo pouco equivocado, como eu disse, porque o mundo espiritual ele possui sim uma física. Um grande exemplo é que quando os profetas relatam as coisas celestes em suas visões, ou nas suas literalizações mesmo, que eles estão ali, naquele ambiente, você percebe que há uma física nesses lugares também. Você percebe que os seres voam, mas há um chão, há um trono, existe um assentar-se, existe um tipo de ambiente que obedece a leis físicas de cada dimensão, mesmo que elas não sejam tão parecidas a nós. Ou que os seres eles possuam capacidades de se locomover, de se comunicar ou fazer coisas diferentes nesses ambientes.
né? Isso não quer dizer que não haja nenhum tipo de densidade. Então, pessoal, essas questões de físico e não físico, que Tesla ele falava, por exemplo, do padrão 369, ele é como uma união, tá, desse mundo espiritual com o nosso. Ele entendia que esses aspectos da nossa realidade eles poderiam ser o quê? Encontrados nesse padrão eletromagnético, que forma uma espécie de vórtex, um vórtex perfeito. É o que ele entendia por energia livre. Essa é a energia, na verdade, que flui do Criador e que volta. Esse é o famoso torus, que às vezes as pessoas falam do eletromagnetismo, que vai, se expande, mas retorna sempre para a fonte, porque ele é algo cíclico. O 3 ele seria equivalente a uma frequência, o 6 a vibração dessa frequência, e o 9 seria a energia. E aí depois isso volta nesse ciclo, que liga esse mundo físico com a nossa física específica, tá? Da nossa densidade. O Yin Yang, por exemplo, é um símbolo do 369 que os orientais usaram para eles. Então, quando Tesla ele montou um laboratório lá em Colorado Springs, que era um cruzamento de linhas lei, que são linhas, né, da malha magnética da Terra, e com linhas telúricas, que são como fios elétricos naturais da Terra, tá, como raízes de árvores. Ele colocou ali, ele montou uma antena, tá, um receptor, um transmissor, com um rádio acoplado para transmissão de energia sem fio. Tá? Então, Tesla ele recebeu o quê? Tipo bips, padrões, um código Morse, onde ele até de uma entrevista que ele deu, ele falou que ele recebeu mensagens que ele entendia que eram de outras dimensões, ou de planetas, ou estrelas errantes. Então ele recebeu esse tipo de conhecimento de entidades, porque é assim que se dá o nosso mundo físico. Vocês vão entender o porquê eu estou falando sobre isso e a crucificação de Cristo. Tem pessoas que já até conhecem esse tipo de informação associado à crucificação, ao padrão 369. Né? E ele aprendeu que esse 369 ele é um sistema de dobra numérica. Isso seria melhor feito aqui se eu tivesse uma live animada ou um tipo de desenhos para mostrar para vocês como se dá isso. E eu vou estar fazendo, tá? Num material para vocês compreenderem como se dá isso. Mas o que eu posso dizer é que o número, nesse padrão de 369 que ele busca, nós temos o número 1, 2, 4, 8, 7 e o 5, que eles possuem um sistema de dobras, que eles fazem parte do quê? Da nossa realidade comum. E o número 3 e 6, eles são de uma outra camada espiritual. E o número 9, de uma terceira camada. Só que tanto a primeira camada e a segunda, elas estão relacionadas a esse número 9. Onde esse 369 do Tesla mostra esse padrão de fluxo de energia. Tá? Prestem bem atenção, fluxo de energia. Inclusive, esse padrão, o primeiro, tá? Ele se reflete nos embriões dos seres vivos. Eu vou dar um exemplo. Você pega o número 1, então agora você vai somar esse número. 1 mais 1 é 2. Depois agora, com esse segundo número que você tem, esse 2, você vai somá-lo. 2 mais 2 são 4. Então esse número resultante você vai pegar e fazer a mesma coisa. 4 mais 4, 8. E é interessante que esse tipo de sistema, ele se dá na reprodução de células. Olha que magnífico. Né? Dos embriões dos seres vivos, no caso também do embrião humano. Isso mostra como tudo foi feito de uma maneira inteligente, matemática, elétrica, magnética, porque é esse fluxo de energia que depois ele retorna. É assim que as coisas elas fluem. Então, a gente percebe que através desse tipo de conhecimento, a gente consegue decodificar e ver isso até mesmo nos conceitos bíblicos. Esse 9 seria aquele número que transcende e que está entre todas essas dimensões. Inclusive o 9 ele é um código do número da besta. Por quê? 6 mais 6 são 12, mais 6, 18. Quando os números eles possuem
duas casas decimais, eles somam eles. Então 1 mais 8 é 9. O 9 ele é um código desse 666. E aí depois eu vou estar apresentando para vocês em algum tipo de material como o ocultismo ele lida com essas questões numéricas. E por isso que eles usam aquela sabedoria hebraica antiga, que não é ela a sabedoria corrupta, mas eles usaram isso, que é chamado de Kabbalah. Porque os números, eles possuem o que? Energias. Tá? E então o 666, por exemplo, a gente sabe que tem geometrias que mostram isso. O hexagrama é uma geometria dessa. Por isso ele é entendido como estrela de Renfã, porque Satanás usurpou isso para ele. Uma coisa que vale ressaltar é que quando a gente fala assim, o hexagrama é um símbolo pagão hoje. Vocês têm que entender que todas as coisas que elas são pagãs, na verdade elas são usurpadas e são imitações de algo que já é o verdadeiro. Um exemplo, está na moda hoje, já faz uns anos, que os cristãos estão fora do sistema, também não tem tanto conhecimento, então eles falam assim, o conceito de trindade é pagão. Na verdade, o conceito chamado de trindade, como eles explicam, é equivocado. Mas, quando você observa as trindades antigas, você sempre vai ver um pai, uma mãe e um filho. Um pai, uma mãe e um filho. Você, no teu dia a dia, você só veio para esse mundo porque você tem um pai e uma mãe. O que Deus queria dizer com isso? O que o paganismo queria dizer com isso? De onde eles tiraram isso? Eles tiraram dos céus. E a religião te esconde. Então o hexagrama é uma forma que mostra o masculino, o feminino e o fluir da energia. Mas eles tiraram de coisas divinas e, claro, hoje se tornou tão paganizado que aí as pessoas ficam usando para um pentagrama também, foi paganizado. Então se tornou hoje um símbolo do mal. A pirâmide, que também tem a ver com o fluxo de energia, se tornou um símbolo do mal. Mas ela tem a ver com o fluxo de energia e tem a ver com o Monte Sião de Deus. Só que, claro, também não vou ficar usando uma pirâmide na minha camiseta ou coisa do tipo, porque hoje já está deturpado esse tipo de símbolo. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Esse 369, o 9, inclusive, ele está ligado a Saturno, que é uma estrela errante de Satanás, que ele é o senhor dessa matriz dimensional. E esse fluxo de energia ele tem a ver com as dimensões e tem a ver com o tempo. Inclusive, Satanás possuía 9 pedras consigo. Você poderia contar uma 10ª com os engastes de ouro, onde as pedras eram fixadas em seu corpo. Por quê? Porque Satanás era um sacerdote. E ele era o que cuidava do fluxo da energia divina para todos os seres. Sacerdotes, eles fazem isso, eles cuidam da energia, a distribuição de energia. Inclusive, a energia sexual, que é uma das mais importantes, porque ela é a que vai gerar vida, vai multiplicar. Por isso que ele, quando ele se corrompeu, e ainda nesse mundo sendo adorado, de uma maneira equivocada, porque ele não deveria ser adorado, ele ainda continuou como uma espécie de, entre aspas, deus da fertilidade, porque ele sempre controlou essa energia, esse fluxo, desde o mundo antigo, para os pagãos, dando uma troca, mas só que ele sempre cobra. Isso que é interessante. O diabo ele sempre vai cobrar um valor para você dar algo de volta para ele. E Deus ele apenas exige de nós algo livre, que você devolva aquilo a ele. E não um preço de você tem que me dar tanto. Ele apenas exige que você devolva algo para que o ciclo, a energia divina, sempre se mantenha infinita. A gente ainda vai estar falando um dia sobre o ciclo de Deus, o 7, o porquê Deus descansou. Se as pessoas perguntam, Deus descansa? Deus repousa? Ou aquilo é um símbolo? Sim, Deus ele repousa. Ele tem um ciclo. Tem um princípio energético que ele apenas quer que aquilo retorne. Quando você o adora, aquilo retorna para ele. E aí ele dá de novo para você. Só que Satanás ele era esse sacerdote. E aí ele começou a fechar esse fluxo e quis tudo para ele. E aí em vários âmbitos. Agora, voltando a essa questão desse 369. Na crucificação de Cristo, vocês precisam entender algo que chama atemporalidade.
quem talvez estiver assistindo essa live pela primeira vez, entrando no meu canal e fala assim, o que será que esse cara deve estar falando, né? Quem talvez vai me chamar de doido ou um papo como tipo esotérico, porque tristemente os aqueles que estudam o ocultismo, por isso que foi oculto, porque não querem que esse conhecimento as pessoas entendam o mundo espiritual e as coisas da escritura, o padrão de Deus, né? Eles conhecem muito mais isso do que os próprios filhos da luz. Isso é muito triste. Mas a temporalidade é necessária a pessoa entender. Aqui no meu canal tem uma playlist onde eu falo sobre o tempo, tá? Sobre o código do 4, do 40, e a temporalidade do passado, presente e futuro, em que isso está presente na Escritura. O exemplo mais simples é que quando Deus mostra as coisas futuras para os seus profetas, aquilo já é uma viagem atemporal, em que ele mostra coisas que saem desse presente contínuo que nós estamos inseridos, e ele está mostrando o além, e fala, olha aqui, é isso, tá? E da mesma maneira o passado, para o Pai, tudo aquilo tá unido. Por isso que a aliança, o símbolo de uma aliança, que você coloca no dedo, ela é um símbolo do ciclo infinito. O ciclo da energia divina que não tem fim. E que ela está sempre ali, ó, de maneira cíclica, indo e voltando. Tanto para frente e para trás, para frente, não importa, mas é infinito. Então, esse fluxo de energia é o segredo que está codificado em Gênesis 1. O nosso espírito ele é elétrico e ele segue um fluxo e ele precisa de sangue. Por isso que os sacrifícios, eu vou estar colocando depois com mais detalhes para as pessoas, porque eu iniciei um vídeo que eu vou estar explicando por que nos sacrifícios eles necessitavam sangue, mas tem a ver com a energia e com esse fluxo de energia. E havia um tipo de sacrifícios ou de ritos nos céus, mas que tem a ver com a energia, mas não de um ser morrer. Isso é algo que veio com o pecado. E nesse mundo hoje as coisas são geridas por sangue porque Deus mesmo colocou esse preço. Não é que ele precisa do sangue de animais e de bodes, sendo que a própria Escritura diz que não é isso que perdoa pecados. Mas eu estou explicando com mais detalhes sobre isso. Então, eu até diria, inclusive, quando fala sobre sangue ser energia, vocês já viram que é mostrado esses tipos de padrões em filmes, que alguém deposita um pouquinho de sangue em algum tipo de mecanismo e aquilo ativa ou desativa algo. Tudo isso é por causa dessa troca de energia que está no sangue, porque no sangue está a vida. É um fluxo específico no mundo espiritual. Tá? Porque no mundo espiritual existe um tipo de matéria, eu não diria carne, mas um tipo de matéria bioenergética do ser vivo, do ser espiritual ali, e o tipo de sangue. Vocês vão dizer assim, Deus, o Eterno, ele possui um tipo de sangue? Cristo possui um tipo de sangue lá no mundo espiritual? Sim, mas é um tipo de sangue que eu poderia dizer que é um fluido, tá? Um fluido que leva essa energia. Não exatamente como esse sangue que nós conhecemos aqui. Por isso que lá nos céus, pessoal, tem uma lei eterna em que aquele que peca, ele morre. Como existia a dualidade, e isso é uma prova do livre-arbítrio, no mundo espiritual, quando houve a queda dos anjos, houve um preço a ser pago. Aqueles que não têm perdão e pecaram de uma maneira que um dia eu vou estar explicando para vocês numa live mais específica, que eu entendo que será a live mais talvez polêmica e difícil para as pessoas compreenderem, mas se você abrir seus olhos e pedir a Deus, você vai ver que aquilo vai elucidar de uma maneira completa, que tem a questão da sexualidade nos céus, essa questão energética nos céus, o gênero nos céus, o que é o pecado contra o Espírito Santo, por que Satanás ele não teve perdão. Todas essas coisas elas estão ali, inclusive na própria Escritura, mas de uma maneira em que Deus ele não busca ficar muito tratando dessas coisas apenas para aqueles que buscam, mas tratar com aqueles que têm chance de perdão, que somos nós. Então, através dessa lei divina, que Deus ele respeita, ele a criou e ele a tem como padrão, e ele mesmo está submetido e cumpre essas leis, porque são leis que ele mesmo estabeleceu. Mas o mais interessante é que, com o pecado dos seres celestiais,
E Satanás ele é conhecedor dessa lei divina, sendo sacerdote antigo. Tanto que a veste dele é como a veste dos sacerdotes de Israel, que tinham pedras. A diferença é que ele possuía 9 pedras. E a veste dos sacerdotes de Israel, elas possuíam 12. Porque foi dado um outro tipo de padrão para Cristo, que tem uma veste de 12. Tem 3 pedras específicas que eu depois vou estar colocando no Telegram nessa semana para vocês. O porquê essas 3 pedras Satanás não possuía. Porque elas têm um significado muito profundo. Então houve um preço que foi pedido e apenas sangue real poderia pagar. E aí é quando entra Cristo como primogênito, como aquele que se sacrifica por nós e ocupa essa brecha. Tá? Isso é muito, né, depois eu vou estar elucidando nesses materiais que eu estou fazendo sobre o sacrifício. Vou estar explicando algo que não é o caso agora, mas sobre primogênito. A primogenitura de Cristo, coisas que Satanás e o Messias eles possuem como ambos títulos que são intercambiáveis, e as pessoas vão entender. Tem gente que tristemente confunde e crê que chega a dar o título ou achar que Cristo e Satanás seriam o mesmo. Não, eles não são o mesmo e nunca foram o mesmo. Mas há um porquê da coincidência, entre aspas, desses títulos. Porque ambos são sacerdotes. Mas continuando, em Gênesis 1, no Gênesis 1, verso 2, e no Gênesis 1, verso 3, que era o que eu queria assim, salientar para vocês, é o grande segredo. Que quando Cristo ele é crucificado, ele rompe uma prisão eletromagnética de espaço-tempo, de passado, de presente e de futuro. Ele é a luz. Se eu perguntar a vocês, onde está codificado a queda dos anjos? A queda dos anjos ela está codificada no Gênesis 1, 2, como eu já expliquei aqui em materiais. Quem não assistiu, assista lá algo que eu falo sobre a Atlântida e o mundo antigo, e inclusive relacionado à nossa pré-existência como ser nesse mundo antigo. Mas o mais lindo é onde está codificado a ressurreição de Cristo. Essas coisas Deus ele dá para você quando você busca intimidade e fica meditando na palavra dele dia e noite. É muito triste, claro, quando você aprende algo, Deus te dá algo, você ensina a alguém e alguém às vezes vai lá e passa esse mesmo conteúdo e ainda cobra um preço, como tomando a primazia para ela e ainda cobrando um preço para receber essa informação. Isso eu acho terrível. Vale da consciência de cada um. Mas essa informação que eu estou passando para vocês, meus irmãos, passem para as pessoas. Aonde está a ressurreição de Cristo, codificada em Gênesis? É Gênesis capítulo 1, verso 3. Ali está a ressurreição de Cristo, onde ele é a luz. Ou seja, o novo mundo, a nova terra e novos céus, elas foram feitas para ele e por meio dele naquele momento. Naquele momento, o novo mundo ele começa a surgir. E isso está ligado a João 1. Tá? Onde, por exemplo, Gênesis 1, verso 1, ele está ligado a João 1, verso 1 e verso 2. Onde nesse mundo antigo, Cristo ele estava com o Pai. O Gênesis 1, verso 2 e 3, ele é exatamente João 1, verso 3 ao 5. A gente inclusive pode separar num padrão seguinte. Gênesis 1, 1 seriam os anjos de Deus firmes com o Pai, naquele mundo antigo. Gênesis 1, 2 seriam os anjos caídos, que se rebelaram totalmente e não têm perdão, separados do Pai, o mundo em caos, a guerra acontecendo. Era nesse momento que o Cordeiro estava sendo imolado. Cristo estava morrendo. E o Gênesis 1, 3 seria o novo espaço-tempo feito para que você e eu passemos e tenhamos a chance de redenção através da ressurreição de Cristo, desse haja luz. Esse é o segredo do universo. É de passado, presente, futuro. Eles estão ligados, ou seja, Gênesis 1, verso 1, 2 e 3, ou seja, passado, presente e futuro. Onde ali está vida,
no verso 1, morte, no verso 2, e no verso 3 é ressurreição, ou seja, respectivamente. Quando Cristo estava morrendo, houve um eclipse, que os heliocentristas de plantão ficam em choque. Os caras falam que a escritura tem erro, que tem erro ali, porque é mencionado um tempo de eclipse, que eles falam, não, a gente nunca viu isso, não pode ser, não pode ter acontecido aquele tempo de escuridão que é narrado naquela passagem. Mas é porque ali houve um rompimento, uma barreira interdimensional de espaço-tempo, quando Cristo estava sendo crucificado, que unia o passado, ou seja, da queda dos anjos, e o futuro, que será a guerra do Armagedon, até a última alma nascer, até o último ser que tem que vir a esse mundo nascer. Ou seja, esse 3, 6, 9 de Tesla, esse fluxo de energia, esse padrão elétrico, magnético, esse passado, presente e futuro, esse espaço-tempo é rompido por Cristo ali na cruz. Vale lembrar que o dia, pessoal, ele começa no levantar do sol. Tá? Quem guarda Shabat, que seria repouso, no crepúsculo, está errado. Porque a escritura fala houve tarde e manhã, ou seja, um anoitecer e madrugada. Essa seria uma tradução melhor, tá? Daquelas palavras em hebraico. Passou, e aí começa o dia. Inclusive desafio você que ainda crê que o crepúsculo é o momento de guarda, tá? A mostrar como as horas são contadas e mostrar para as pessoas como que você vai relacionar essa contagem das horas no mundo hebraico. Sabe por quê? A primeira hora, para quem estuda isso, ele sabe que é próximo do final das 5 da manhã para as 6. Ali é a primeira hora para os hebreus. Como vocês dizem que o dia começa no crepúsculo? Olha a contradição. Vocês estão entendendo? É quando o galo canta. É quando ele sente o sol vir. É quando a luz vem. Ali começa o dia. Não é no crepúsculo. Quando você faz esse tipo de guarda no crepúsculo para a noite, em realidade, acaba sendo muito a inversão de quando começa o dia. E os pagãos faziam isso. Eles tomavam algo que era um padrão e eles iam e invertiam essas horas. Que é quando o sol está a pino, a meio-dia, à meia-noite ele é o oposto disso do sol. Por isso que para os ocultistas, a meia-noite é um horário muito importante para eles. Porque é o contrário da luz. As trevas são as trevas plenas. E por isso que inventaram para você hoje que o mundo, que no nosso mundo o dia ele começa à meia-noite. Outra questão é que, por isso que para os ocultistas, às 3 da manhã é um horário muito importante para eles, porque Cristo, ele morreu às 3 da tarde. Então, para eles é um tempo contrário a isso. Eles fazem uma espécie de afronta, de blasfêmia a esse horário, então eles usam sempre o invertido. Vocês vão aprender que tudo que é o do mal, ele tem sua verdade, sua realidade, só que sempre de maneira o quê? Invertida. Por isso que eu estava falando sobre trindade. As pessoas hoje demonizam o feminino. Porque mal sabem elas que existe o feminino nos céus. Então quando elas vêm sobre trindade, elas nem compreendem essa questão, porque mal elas perceberam que ali é uma família. Hoje tiraram a tua identidade que você é Israel. Hoje tiraram a identidade do padrão da família e que isso é algo que já existe nos céus. Eles inverteram tudo. Então, pessoal, quando a escritura fala de hora terceira, ela seria lá do final das 8 para as 9 da manhã. Isso é escritura. Então quer dizer que a hora primeira é o quê? 6 da manhã. A hora sexta é o quê? Próximo ao meio-dia. Ou o meio-dia. E a chamada hora nona, quando Cristo morreu, é o final das 14 para as 15 horas. E é interessante que a escritura fala desses horários, o 3, o 6 e o 9. A hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Ali está o padrão de Tesla, 369, e o fluxo de energia, e essa quebra de espaço-tempo que foi feita quando Cristo morreu, onde ele pagou e ele se tornou um para-raio,
Prestem bem atenção, porque ele estava numa cruz. Porque ele se tornou um para-raio, onde ele quebrou, e o eclipse ali é um portal dimensional, ou aquilo que a ciência mainstream chama de buraco negro, onde esse espaço-tempo se fundiram e Cristo pagou e uniu todas as coisas. E aí nisso ele expia o pecado, ele recebeu o pecado de todos os seres do espaço-tempo, passado, presente e futuro. Glórias sejam dadas ao Eterno. Então o padrão 369 ele está na Bíblia, obedecendo uma questão do Sol, inclusive, como fonte. Porque o Sol, ele como estrela errante, ele é o que alimenta portais dimensionais. Assim como a energia do sangue alimenta portais dimensionais. Por isso que era exigido que Cristo morresse ali. E o grande, inclusive os monumentos antigos, tá, pessoal? Para a abertura desses portais exigia o quê? Sangue, energia, datas e horas para toda essa interação desses corpos celestes. Por isso que Cristo ele tinha um momento específico para que tudo isso ocorresse. Isso são coisas muito lindas, muito profundas, né? E para aqueles que têm dúvida que Cristo ele fez isso no passado, no presente e no futuro, mas que isso aponta para algo do passado, tem o verso de Apocalipse 13, o Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz o seguinte: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em algumas traduções, antes da fundação do mundo. Por quê, pessoal? Esse mundo que foi criado aqui para nós, ele só foi feito porque no momento da queda dos anjos foi exigido esse preço e o Messias, ele, inclusive, entrou nessa brecha. A Escritura fala de Miguel batalhando com Satanás e expulsando ele das regiões celestiais. Sabe por quê? Não é porque Miguel é Cristo, é porque Cristo estava morrendo naquele momento. E naquele momento Miguel esteve o quê? À frente da batalha, à frente dessas hostes. Só que na volta de Cristo, oh glória, na volta de Cristo, é Ele que vai estar à frente. É Ele que vai estar no comando das hostes celestiais. Porque foi dado o título de Senhor a Ele. Por isso que Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Porque Ele já fez aquilo de espaço-tempo. Ele já morreu. E quando Ele vier, é a vitória suprema dele. Eu vou estar encerrando a live, pessoal. Espero que depois vocês escutem todas essas informações novamente, com alguns versos que eu creio que eles vão falar bastante com vocês, que diz o seguinte: 1 Pedro 1, verso 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, que está falando do Messias, tá? Tem gente que nega a pré-existência do Messias. Meu irmão, se converta. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Volto a dizer, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ou seja, quando o Messias veio aqui na Terra, mas ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, que diz, aqueles que adoraram, né? E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, adoraram a marca da besta, que é um sistema, tá? Um símbolo de um sistema, que foi morto desde a fundação do mundo. E deixar o verso final com vocês, do qual implica a você, a mim, também antes dessa fundação do mundo, porque nós estávamos lá. Só que tudo isso aqui também tem a ver com a nossa pré-existência e esse preço que o Messias ele pagou por cada um de nós. Para a gente estar aqui e passar pelo filtro da vida. Que é Efésios 1, verso 4, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, você vem a este mundo, pessoal, não porque você é predestinado igual o calvinismo explica, tá? Que você já vem como robô aqui programado, não. Ele te elegeu para que você viesse aqui e para que você seja santo, irrepreensível. Por quê? Porque isso aqui é um teste. Isso aqui é uma prova. A tua vida, teu dia a dia, cada coisa que você fala e sente é um teste. Isso está sendo gravado. Assim como essa live ficará gravada, um dia, nas regiões celestiais, isso será gravado. Isso será aberto. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Esses são os segredos da crucificação de Cristo, o espaço-tempo onde o passado, o presente e o futuro se fundem. Ele como um para-raio e essa quebra dele. Eu ainda depois quero estar falando mais sobre isso, sobre esses portais, sobre o Sheol, sobre como é esse local, esse mundo, esse lugar onde ele se dirigiu. Jonas, os 3 dias de escuridão, Leviatã, há muitas coisas para dizer, mas que vocês compreendam toda a interação dessas peças. Ouçam essa live mais vezes. E eu espero que o Eterno ele fale muito no coração de vocês. Orem sempre, porque a nossa oração ela muda realidades. A gente está falando de frequência, de vibração, de energia. Deus ele deu essa capacidade para nós. Quando você sentir de fazer algo para um irmão teu, faça isso para o teu irmão. Quando alguém faz isso para nós, é interessante que isso abre para nós fazermos o mesmo por outras pessoas. É uma troca. É isso que Deus ele exigia dos seres. Nós estamos aqui para aprender a amar, que é compartilhar, e não ser egoísta. Tá? Não colocar preços sobre as coisas, mas ser livre, né, de maneira livre para as pessoas. Antes de terminar, algumas pessoas me perguntaram muito, ao longo dessa semana, porque está sendo feito um congresso e porque eu não estou mais participando. Porque eu tenho uma visão diferente, não em relação às coisas que serão colocadas, mas a minha visão é diferente no que é o acesso a essas informações. Porque esse congresso, a princípio, ele é livre para as pessoas acessarem, mas depois ele vai ter um tipo de limitação, de preço. Tá? A pessoa tem que pagar para acessar esse conteúdo. Então, por eu não ser de acordo a isso, eu não vou fazer parte. Tá? Eu entendo que se você tem a intenção de informar as pessoas de algo que faz parte do mundo espiritual, das coisas que ocorrem e o que ocorrerão no final dos tempos, você tem que divulgar isso. E não criar grupos e falar assim, olha, você, iluminado, vem aqui, me dá um valor e você depois acessa esse conteúdo. É errado isso. O Messias não fez isso. Aquilo não é um trabalho, isso não é um trabalho. A não ser que as pessoas entendam isso como um trabalho. A não ser que as pessoas se entendam como detentoras de um tipo de conhecimento que só se você pagar um preço que você pode ter acesso. E eu não entendo que isso foi feito. Para nós, o preço de todas as coisas que existem no mundo já estão pagas por meio de Cristo. O que nós devemos hoje fazer é o quê? Dar as coisas com amor, com caridade. As coisas que estão relacionadas a Deus, não a uma profissão, mas a Deus, elas têm que ser livres. Livres de preço. Então fiquem na paz, meus irmãos. Eu agradeço por todas as pessoas. Agora que eu estou olhando aqui um chat, tudo que mais de 1000 pessoas, uma honra. Tá? Agradeço a todos vocês que ajudaram a minha vida, tá? A esse canal. Muitas pessoas até disseram, Samuel, como dessa vez a gente conseguiu ajudar você, você aceitou algo, você aceitaria isso ao longo do ano ou coisas do tipo? Olha, pessoal, vocês sabem que eu nunca na minha vida pedi nada a vocês. E entendo que se vocês sentirem isso no coração, é uma coisa de vocês. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tive nem conta de banco. Passei anos sem isso, usando apenas eu e da minha noiva para fazer as coisas.
Porque bancos são, são coisas assim que eu não sou muito chegado, não gosto muito. Eles tudo eles para eles tem que ter um retorno grande e eles exploram as pessoas, né? Acabam, se a pessoa não souber administrar as coisas, essa interação deles com bancos, eles vão roubar você. Então, eu vou deixar pela única vez, desde que eu estou aqui na internet, se vocês quiserem, a conta, minha única conta, neste único vídeo. Quem ouvir essa live vai ouvir, e se ela sentir disso, então que seja algo do coração dela. Mas eu jamais pedi e entendo que essas coisas a gente não deve fazer, porque as coisas de Deus não são trabalho. As coisas de Deus são obrigação, são missão sua fazer. E isso tem que ser livre. Nós devemos começar isso pelas pessoas da nossa casa, pelo vizinho, pelo amigo, pelo cara do trabalho, pelo cara da faculdade, por todo mundo. Esse id por todo mundo já está na nossa casa e no portão para fora. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, meus irmãos. Fiquem na paz. Que o Eterno vos abençoe muito e shalom, shalom.